Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja gostando, dos vídeos que eu tenho postado aqui e que esses vídeos tenham acrescentado alguma coisa à sua vida, uma coisa importante à sua vida, ok? Desde já eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e indique o vídeo a outra pessoa, se assim você quiser, se você gostar do vídeo, ok? Mais uma vez, venho aqui comentar sobre as palavras, de Jesus, o personagem mais amado em toda a história da humanidade. Ninguém foi mais amado em toda a história, da humanidade. Jesus foi amado em todos os tempos, desde o seu aparecimento até os nossos dias, e vai continuar sendo amado ainda no futuro, muito amado ainda no futuro. Mas o que eu tenho comentado aqui, ele diverge, do que anda rolando, por aí, que andam disseminando por aí. Eu vou comentar aqui sobre Mateus, no capítulo 16, mais especificamente no versículo 28 e no 29. No 28 ele diz que muitos dos que ali estavam ouvindo ele naquele momento não experimentariam a morte até que ele viesse. E no versículo 27, um versículo antes, ele diz que ele viria pagar a cada um segundo as suas obras. Então, naquele time da história, naquela geração ainda, ele viria para permitir que aqueles que estavam ouvindo ele ali, ou parte daqueles que estavam ouvindo ele ali, não experimentasse a morte antes que ele viesse. E também para parte daqueles que estavam ouvindo ele ali receber o seu pago pelas suas obras, pelo que eles vinham fazendo. Parte, certamente, receberam uma gratificação, receberam um bônus de prazer, de gozo, de alegria, enquanto que outros, que estavam ali ouvindo ele, receberam o juízo. Ali, nitidamente, Jesus está falando de um novo tempo que ia começar para o povo judeu. Um novo time na história. É uma nova fase. Nós que já estamos adiantados na história, temos aí nada, milhões de anos para trás já registrados, e registros esses que nós podemos tirar proveito deles para a nossa vida hoje. Isso é muito bom para a gente, ter a história passada para poder vivermos o nosso futuro, o nosso presente também. Então, nós que já estamos adiantados na história, vimos que no decorrer da história houve muitas fases, que vieram, alcançaram o seu apogeu e passaram. Fases que enalteceram homens e também que o derrubaram, ou fases que enalteceram nações ou sistemas e que depois se colapsaram. Nós que estamos adiantados na história, temos o relato aqui do apogeu do Império Maia, e o seu colapso. Ou seja, o Império Maia ele chegou a um ápice de crescimento e depois ele se colapsou. Ele não existe mais, ainda que descendentes desse império andam por aí. Mas o império em si já não domina mais sobre essa descendência que está presente nos nossos dias. Assim aconteceu com o Império Inca, com o Império, com os Aztecas também. Eles se colapsaram. Chegou um tempo, um momento da história que o sistema, aquele império se colapsou. Na Bíblia, a própria Bíblia, tão usada assim, e a gente pode também ver no decorrer da história, em outros livros e outros relatos, que isso aconteceu milhares e milhares de vezes por todo mundo, isso que eu estou falando aqui, esse conteúdo. Mas na própria Bíblia a gente vê que o Império Babilônico, ele se colapsou, ou seja, passou aquele ciclo, depois passou o ciclo do Império Medo-Persa, depois passou o ciclo grego, através de Alexandre o Grande, e depois veio o ciclo do Império Romano, onde Jesus estava vivendo nele, e também passou também esse ciclo. Então Jesus, ali em Mateus, no capítulo 16, ele está falando que o fim daquele ciclo, aonde que o reinado
sacerdotal humano, né, que imperava sobre o povo de Israel, estava chegando ao fim, ou havia chegado ao fim, aquele reinado sacerdotal sobre o filho de Israel. E a partir daquele momento chegaria o reino, né, de Deus sobre o povo de Israel. Tanto é que, em outra passagem, ele fala que o reino de Deus era chegado àqueles que davam crédito às suas palavras. Ou seja, aqueles que estavam dando crédito às suas palavras antes que passasse aquele ciclo sacerdotal, antes que o templo fosse destruído, eles já estavam desfrutando do reino de Deus sobre a vida deles. Então, após o Império Romano passar, né, os sacerdotes ao fio da espada, matar aqueles judeus rebeldes à sua palavra, né, e também ao Império Romano, iniciaria o reino de Deus sobre o povo. E foi isso que aconteceu, e por isso que ele está dizendo ali que muitos, os que estavam ouvindo ele naquele momento, não experimentariam a morte antes que viesse o reino de Deus. E que ele viria, né, pagar a cada um segundo as suas obras. Então aqueles que estavam dando ouvido à palavra dele, né, estavam antecipando o reino de Deus para a sua vida, eles não passariam pelo choro, né, dentro de Jerusalém por causa da invasão romana, eles não passariam pela angústia, né, do Império Romano dentro de Jerusalém, eles não seriam mortos, né, ao fio da espada e nem lançados ali no Vale do Imon ainda vivo, né, onde haveria choro e ranger de dentes, porque aquelas pessoas que estavam ali morrendo de fome ali dentro de Jerusalém eram lançadas fora dos muros ali, e ali elas ficavam sofrendo ali no Vale do Imon, aguardando a morte, né? Porque com o cerco de Jerusalém, o pessoal começou a passar fome. Há estudiosos que afirmam que foram durante 5 meses que o pessoal ficou preso dentro de Jerusalém. Há estudiosos que afirmam que foram 7 meses e as pessoas ficaram presas ali dentro de Jerusalém sem alimentação, sem comida, né? Morrendo de fome e à míngua, né, aos poucos. Então Jesus estava tratando disso ali, era dessa nova fase, né? Essa fase que passou aí do Império Inca, que passou aí do Império Maia, que passou dos Astecas e de todos esses, né, que eu mencionei aqui, que estão relacionados na Bíblia. Inclusive hoje, a gente sabe que também o Império Romano passou ali uns 300 anos depois, o Império Romano também passou a fase do Império Romano. Então Jesus está tratando ali do seguinte, o fim do reinado sacerdotal humano e o início do reinado de Deus por toda a humanidade, inclusive sobre o povo judeu. Eu espero que você tenha gostado, né, do conteúdo desse vídeo, que você vá lá na Bíblia, examine e vê se realmente é isso que está relatado lá, ou se a gente tem que ficar esperando, né, uma Jerusalém descer do céu. A Jerusalém que desceu do céu, lá como João disse, ele disse que ele viu descer do céu, ou seja, ela tinha descido do céu, naquele momento que João faz aquele relato. Então, naquele momento que João faz o relato, ele viu descer do céu uma nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém já está estabelecida, cabe a você viver dentro dela ou fora ela. Como ele disse, alguns, né, ficariam dentro e alguns ficariam fora dela. Cabe a você tomar essa decisão, ok? Eu deixo aqui um forte abraço para você e te desejo graça e paz.